gente fala de manutenção preventiva, né, a gente quer assegurar que os equipamentos tenham um bom funcionamento e um aumento de vida útil. Por que isso? Porque são vários equipamentos que são disponíveis e eles têm um custo, e que geralmente são muito altos. Além do mais, a gente depende desses equipamentos para o nosso dia a dia clínico, né? Então, o objetivo da manutenção preventiva em relação aos equipamentos é isso. E em relação à manutenção preventiva e o trabalho prestado, a gente tem que pensar em não comprometer esse atendimento que a gente está dando para o paciente, né? A gente precisa de manter uma produtividade, um fluxo, atender esse paciente com segurança e com qualidade. Quando a gente tem tudo funcionando direitinho, o dia flui, o paciente fica satisfeito e a gente cumpre com as nossas metas. E aí, como é que a gente vai fazer essa manutenção preventiva? Desde quando a gente vai comprar os equipamentos, a gente já vai estabelecendo essa manutenção, tá? A gente tem que ter critérios de aquisição, saber se aquele equipamento é de uma marca que vai ter uma durabilidade, o custo-benefício, né? Às vezes o equipamento é muito barato, mas aí o tanto de conserto que a gente vai ter que fazer vai sair mais caro, ou às vezes até trocar ele num período de tempo menor, tá? A instalação adequada, né? Não adianta a gente ver muito em internet fotografias com, às vezes, a mangueira do equipo lá prendida com um porta-agulha. Não sei se vocês já viram, ou alguma outra coisa emendada, cabo emendado. Isso daí vai interferir também em tudo que a gente já disse. O treinamento da equipe, né? Não adianta só a gente ter um bom equipamento e não ter alguém que saiba operar esse equipamento, e é aí que vocês entram aqui. Organização e rotina clínica, eu saber como é que eu vou manipular esse equipamento, o que eu tenho que fazer antes, o que eu tenho que fazer depois. E a manutenção preventiva propriamente dita, que é depois que a gente já tem tudo isso, a gente vai estipular tempos em tempos para poder verificar o uso desse equipamento ou dar uma manutenção preventiva, como o próprio nome já diz, tá? Seja através da limpeza, da lubrificação. Então, ó, a manutenção preventiva é todas as atividades que estão ligadas à prevenção de falhas e defeito do equipamento. E aí entram várias coisas, né? E aí, essas intervenções vão ser previstas, preparadas e programadas. Por quê? Se eu fizer isso tudo antes do meu dia de atendimento, eu não vou correr o risco ou vou minimizar, né, o risco de acontecer alguma coisa com esse equipamento durante o meu atendimento, tá? Por isso que ela já é uma coisa prevista. E aí, os cuidados, como eu disse, começa no cuidado de manipulação mesmo, lubrificação, ajuste, armazenamento desse equipamento e o cuidado no geral, tá bem? Em relação aos tipos de prevenção, a gente tem a manutenção sistemática ou programada, é aquela que é realizada em intervalos de tempos fixos. Depois a gente tem a manutenção condicional, que ela é realizada quando os equipamentos estão na iminência de apresentar falhas, o que não é o ideal, né? Ou a manutenção preditiva, que é feita por meio de substituição de peças ou componentes, levando em consideração um perfil estatístico. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho um filtro de tal equipamento e aí o fabricante fala para mim que esse filtro vai suportar 50 usos, por exemplo, da autoclave, né? Aí eu tenho um perfil estatístico. Eu vou usando aquele equipamento até chegar nesse limite e eu sei que eu preciso de trocar o filtro, tá? Cada equipamento, ele precisa de ter um roteiro de procedimentos segundo alguns critérios predeterminados. O que é isso? Não adianta eu querer dar a mesma manutenção para o fotopolimerizador para manutenção que eu dou para a autoclave, concordam?
São equipamentos totalmente diferentes, a função é diferente. E aí, eu vou estabelecer esse roteiro para cada equipamento, levando em consideração a Anvisa, né, que são as normas de segurança e de qualidade. A gente escuta muito a Anvisa quando a gente fala de biossegurança, né? Se a Anvisa aprova, a gente está mais seguro, então a gente tem que obedecer esse critério. Além disso, como eu já disse nas outras aulas, as recomendações do fabricante. Outra coisa que a gente vai ajudar muito a gente, né, nesse critério aí para estabelecer os roteiros, é o relatório de falhas e técnicas operacionais. Como o próprio nome já diz, a gente vai deixar isso tudo anotado e documentado, as falhas técnicas que teve, né, do equipamento ou operacionais. E aí, para que vai servir isso? Para que eu preciso de um relatório de falhas técnicas? A gente vai conseguir, com ele, analisar a ocorrência de um problema, facilitar a detecção da causa raiz e avaliar a severidade, tá? Isso ele vai permitir que a gente observe. Eu vou saber que o equipamento estragou e aí eu vou buscar a causa dele ter estragado. Ah, mas para que eu preciso saber a causa que ele estragou? Para a gente evitar que ele estrague novamente pelo mesmo motivo, certo? Bom, e aí o que a gente precisa muito prestar atenção, como eu já disse isso nas duas últimas aulas, é que a gente tem uma grande variedade de equipamentos, são equipamentos complexos, e a gente tem que seguir as recomendações do manual de instrução do fabricante, tá? Sempre. E aí, a gente vai começar a ver agora as recomendações de cada equipamento. E eu coloquei aqui para vocês que as recomendações a seguir estão descritas de forma generalizada. É necessário considerar a particularidade de cada equipamento, ou de cada marca, ou de cada fabricante, tá bem? O que a gente vai colocar aqui é no modo geral. Bom, a autoclave, né? Essencial, a gente viu lá a função dela. Vocês concordam que é um equipamento que precisa de estar 100%? Né? Mais para frente, nas aulas de biossegurança, a gente vai ver que uma falha em alguma dessas etapas pode acarretar a falha da esterilização toda. Então, a gente precisa ter tudo muito certinho, tudo muito determinado, tá? De como fazer, o que pode e o que não pode. E como deve fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro para a gente aumentar a vida útil desse meu equipamento? Como eu acredito que a maioria sabe, usar água somente destilada, tá? Por que isso? Porque a água destilada é uma água pura, né? Ela não vai ter detritos que pode interferir no funcionamento do equipamento. Outra coisa, quando trabalha em clínicas que o fluxo é muito grande de paciente, e aí, por exemplo, tem uma autoclave só, e a rotatividade de instrumental é muito grande, a gente não pode ligar a autoclave enquanto ela ainda estiver quente, tá? O que a gente tem que fazer? Terminou aquele ciclo, secou, tá tudo certo, eu vou tirar o material e vou aguardar até que essa autoclave esfrie, tá? Geralmente demora aí de 30 a 40 minutos, e aí depois que ela esfriou, a gente pode fazer um novo ciclo. Outra maneira que a gente tem de evitar falhas, tanto do equipamento quanto, né, consequentemente, do ciclo de esterilização dos instrumentais, é fazer o monitoramento dos testes biológicos e reagente químico. A gente vai ver mais aprofundado esses testes, como é que realiza, na aula de biossegurança, tá? Quando a gente for falar de processamento de materiais. Mas, basicamente, ele indica pra gente se o que eu tô colocando ali, ele tá sendo estéril, tá? Se eu posso ter a segurança de que o equipamento que eu tô levando à boca do meu paciente, ele tá estéril, ele tá ok, né? E mais do que tudo, ele está como a gente gostaria que ele estivesse
quando alguém fosse nos atender, né? Não é isso? Então, é isso que ele vai dizer pra gente. Vamos ver também lá, mais pra frente, que tem o grau cirúrgico, né? Que é onde a gente empacota, ele tem uma fitinha que muda de cor. Aquela fitinha não quer dizer, ela dá um sinal que aquele material passou pelo ciclo de autoclave, mas ele não quer dizer que essa esterilização está 100%, tá? Por isso que a gente precisa de usar esses testes. Quando que a gente vai realizar esses testes? Aí vai depender do tanto que usa a autoclave, há quanto tempo que tem essa autoclave e de acordo com o manual do fabricante. A higienização básica da autoclave, a gente vai fazer com álcool 70, desculpa, e pano que não solte pelo. Por que pano que não solte pelo? Qualquer fiapo pode interferir, tá? No funcionamento. Então, se a gente usa algo que não vai soltar, a gente diminui a chance de causar um problema ali. Além disso, a gente vai, além disso não, né? No caso, esse pano, a gente vai poder limpar o anel de vedação, que é esse aqui, ó, circunscrito, que é o que veda, né? Como o nome já diz, o fechamento, os selos de segurança e o tanque propriamente dito, tá? Então, isso a gente pode higienizar. Ah, mas a autoclave do consultório fala que não pode usar álcool 70. Tudo bem. Qual que é o produto que o fabricante indica, né? Aí vai seguir o que o fabricante indica. Outra coisa que é muito importante é o filtro de ar. O que ele faz? Ele evita a entrada de resíduos nos condutos de saída de vapor, tá? Então, quando a gente pensa em filtro, a gente já pensa em sujidades, né? E tudo mais. Igual, por exemplo, do ar-condicionado, quando tem que trocar o filtro. Então, aquele ar ali tá todo, se a gente não faz a manutenção, não é um ar, vamos dizer, saudável para a gente respirar, ou no caso aqui para autoclave. E aí, a gente tem que remover esse filtro para lavar em água corrente, tá? Outra coisa que vai aumentar a vida útil do equipamento é usar o invólucro que é recomendado. Esse daqui, ó, é um tipo, é aquele que parece um TNT, esse é o grau cirúrgico, e aí a gente tem uns outros como papel craft, tem um outro que parece um papel crepom, tecidos, e aí a gente precisa de ver se a autoclave que a gente está utilizando, ela suporta esse tipo de embalagem, tá? Tem mais uma coisa que a gente precisa de higienizar na autoclave, que é a tubulação, né? Tem toda uma tubulação ali e durante o ciclo ela também fica contaminada e tudo mais. Como é que a gente pode fazer isso? Alguns fabricantes indicam esse desincrustante, tá vendo? Para tubulação interna. E aí, como é que funciona? A gente dissolve ele na água, de acordo com a recomendação. Geralmente é a mesma quantidade de água que a gente põe para um ciclo, que é recomendado. E aí, faz um ciclo na autoclave sem nenhum equipamento lá dentro, tá? Com a autoclave vazia. Tudo normal, porém com a autoclave vazia. E aí ele vai fazer a higienização dessa tubulação. De quanto tempo que eu tenho que fazer? De novo, vocês vão cansar de ouvir falar isso, de acordo com a orientação do fabricante. Bom, então o básico de autoclave aqui, a gente já disse, né? A limpeza externa, que é da parte de fora toda, geralmente indica um pano úmido só. E as variações aí que vocês vão encontrar. Falando de um outro equipamento que também é crucial para o nosso atendimento, o compressor, a gente vai ver maneiras que a gente tem de aumentar a vida útil dele e evitar que ele interrompa os nossos atendimentos, né? Até mesmo porque o compressor, ele não vai interferir só na minha caneta de alta rotação ou de baixo, vai interferir no sugador, na seringa tríplice e daí por diante. E geralmente a gente não tem dois compressores, né, que possa substituir.
Bom, como é que a gente vai fazer isso? Diariamente, a gente vai acompanhar esse funcionamento, né? Se eu peguei um equipamento ali no começo, eu vou observando como são os barulhos, qual que é o tempo que ele arma, que ele desarma, porque aí qualquer alteração eu vou conseguir perceber, né? E aí a gente precisa de ver também se há mangueiras rachadas ou dobradas, porque isso vai interferir, se há algum vazamento ou se está com barulho excessivo ou incomum. Às vezes vai ficar o mesmo volume, mas vai mudar o tipo do barulho, tá? A gente tem que observar isso. E o barulho excessivo não é muito difícil da gente perceber, né? Porque incomoda bastante. Então, observar essas alterações que diferem do padrão para a gente poder solicitar a visita do técnico. Bom, a limpeza externa do compressor a gente vai fazer com pano limpo umedecido em água, tá? Só em água é o suficiente. E inclusive no cabeçote. O cabeçote é essa parte aqui, tá vendo? O que ele faz? Ele vai captar o ar externo e diferenciando o mesmo para o interior dos reservatórios. Então, vai ficar sujidade aqui. Se eu não limpo, aí vai acumular mais sujidade ainda, tá? Outra coisa que vocês estão muito habituados é em relação à drenagem. O compressor, esse daqui que eu coloquei de exemplo para vocês, ó, o registro de drenagem é aqui embaixo, tá? Nem sempre vai ser assim, tem uns mais compridos que são mais na lateral e aí a gente precisa de conhecer o equipamento. Para que vai servir esse registro? Ele é responsável por eliminar o acúmulo de água condensada no interior do reservatório de ar, né? Então, todo o processo que o compressor fez ali, ele gerou essa água e esse ar ali e a gente precisa desfazer dele, né? Liberar ele. Como que a gente faz? Insere a mangueira conectada no terminal do registro de drenagem em um recipiente. Nesse exemplo aqui não dá pra gente ver, eu acho. Mas nesse daqui parece que é aqui, ó, tá vendo? Então vai ter uma mangueira, parece, tá, gente? Eu não sei exatamente. Mas enfim, vai ter o terminal com uma mangueira e aí a gente precisa de colocar essa água em algum lugar, né? Aí pode ser em um recipiente. Aí a gente abre o registro e deixa esgotar completamente. O que é isso? A gente precisa de esperar que toda essa água e esse ar saia. Eu não posso simplesmente abrir lá e falar, acho que já tá bom, e fechar, tá bom? Outra coisa, na hora de fechar, certificar que ali tá certinho para poder evitar vazamento. Em relação à drenagem ainda, a frequência vai variar muito, mas em média é recomendado que seja feito diariamente, ou no mínimo 2 vezes por semana. Outra coisa que a gente precisa de sempre averiguar é a pressão do pressostato. Ele tem que ser compatível com ajuste de fábrica, tá? Precisa de estar marcando lá igual ele veio da fábrica. E se houver desregulagem, ele tem que ser ajustado por um técnico. E o que é esse pressostato? É ele que vai regular o limite máximo e o limite mínimo de pressão de trabalho nesse reservatório de ar, tá? Então é aquele que liga e desliga de acordo com que se precisa mais ar ou se precisa menos ar. É o pressostato que vai falar isso daí pra gente, se precisa de armar ou se precisa de desarmar. Além disso, ele vai proteger a integridade contra esses efeitos, né? Se eu tenho uma pressão muito grande, eu vou prejudicar o equipamento. E aí, ele identificando pra gente que tá ali no limite, ele vai regular, tá bem? Outro componente é o filtro do ar. Ele vai filtrar o ar que é sugado. Lembra que a gente falou lá do cabeçote aqui, ó? Aqui a gente pensa em equipamento que tem a relação com o ar de novo, né? Então, ele filtra o ar que é sugado e ele vai assegurar pra gente uma redução considerável do ruído de funcionamento. Eu preciso de saber isso daqui, porque se o meu compressor começa a fazer um barulho muito alto, eu às vezes já vou falar assim, ó, pode ser que seja o filtro de ar, né? Como é que tá sendo aí? Eu tô limpando o filtro de ar, às vezes só de fazer a higienização já vai fazer com que ele volte a funcionar ao normal. Mas o ideal
como a gente tinha dito lá, lembra nos 3 tipos de manutenção preventiva? É a gente não esperar esse barulho para poder fazer a manutenção, tá? Então, os cuidados com esses filtros é manter limpo e em boas condições de uso, porque os detritos que ficarem aqui vão dificultar, ou então vai obstruir mesmo a passagem do ar para o reservatório. E aí, o reservatório do compressor não vai estar recebendo ar, consequentemente, vai interferir no desempenho do equipamento. Outro equipamento, esse daqui em alguns consultórios pode ser que tenha, em outros pode ser que não tenha, é o jato de carbonato e o ultrassom, né? A gente viu na aula passada que ele pode ser assim, ó, junto, por exemplo, um equipamento só, o jato de carbonato e o ultrassom, ou nesse caso aqui, ó, que é só o ultrassom e aqui é só o jato de carbonato. Esse daqui, ele vai ligar no terminal da mangueira do meu equipo. Esse daqui já não liga nesse terminal, né? Ele é ligado separado. Então, vai ter essas variações. Mas, basicamente, as recomendações vão ser as mesmas, tá? A primeira, quando o equipamento for passar por um longo período sem uso, e isso aqui é bem relativo, o que seria esse longo período, né? A gente precisa de remover o excesso de bicarbonato e a água do reservatório, tá? O que eu diria que esse longo período seria de um dia para o outro. Você terminou o expediente ali, os atendimentos, por volta de 4 horas da tarde, vai atender amanhã só meio-dia. Esse tempo todo, aquela água vai ficar aqui parada, né? O bicarbonato parado também no reservatório. O ideal é remover, tá? Acabou de atender, remove. Outro cuidado que a gente tem que ter muito é quando a gente vai colocar as pontas no equipamento, tá? Por quê? Se a gente colocar de maneira errada e girar, às vezes, a chave aqui, a gente pode deformar essa ponta, ela é muito pequena, né? Pode quebrar ela também ou alterar a dimensão dela aqui. Às vezes não vai deformar, mas vai ter uma alteração que vai interferir no equipamento, tá? No desempenho do equipamento. E outra coisa é substituir essas pontas quando tiver um desgaste da extremidade. Por quê? É igual a broca, quando ela está toda desgastada, o equipamento tem que fazer... A gente exige muito mais do equipamento, né? A broca ou a ponta exige muito mais do equipamento do que se ele tivesse com um corte adequado ou com a ponta adequada. Então, tem que ter bastante atenção nessa questão. Outras coisas que a gente tem que ter bastante atenção. O ultrassom não pode funcionar sem refrigeração, tá? Então, sempre quando for usar o equipamento, ligar o equipamento, confere ou coloque água no reservatório. E a cada minuto de uso, então, por exemplo, eu estou ali fazendo uma limpeza, eu usei 1 minuto seguido do ultrassom, eu tenho que dar um intervalo e parar ali uns 30 segundos, tá? Aí eu pego o espelho, olho ali. Isso daqui varia também do fabricante. Tem alguns que tem um modo contínuo bem maior, né? Que a gente pode usar ele continuamente. Mas esse daqui fala do intervalo mínimo de 30 segundos, tá? Às vezes, para passar de um dente para o outro, a gente já consegue aí esse espaço de tempo sem usar. Outra coisa, que não é só para esse equipamento, mas para todos os outros, né? Antes de realizar qualquer procedimento de manutenção ou higiene, a gente precisa de tirar esse equipamento da fonte, porque corre risco de choque elétrico, né? Principalmente porque a gente vai estar, quando for higienizar, que vai estar usando produtos líquidos, né? E aí pode acontecer isso. Bom, em relação à esterilização, o que a gente pode levar na autoclave, né? A capa do transdutor do ultrassom, a gente vai ver ela no próximo slide, as pontas e as chaves. Aqui, ó, que eu tinha dito anteriormente. Aqui é a capa do transdutor, ó, aí a gente remove e aí tem que separar elas, separar elas separadamente, esterilizar elas separadamente, tá? Cada uma no pacote. Outro cuidado,
são com as mangueiras, tá? A gente sempre tem que estar olhando essas mangueiras, ver se elas não estão dobradas, rachadas, com vazamento. A gente precisa de ver também os fusíveis de proteção do equipamento e a vedação da rosca da tampa do reservatório de bicarbonato. Tanto desse modelo quanto do outro modelo. Porque se a gente não veda essa tampa e quando a gente aciona, ela pode desprender e ir bicarbonato para todos os lados, né? O que a gente não quer. E também o tubo de silicone da bomba peristáltica, que no caso é as mangueiras aqui que eu tinha dito para vocês. Tudo bem de equipamento de ultrassom e gel de carbonato, né? Agora nós vamos passar para o fotopolimerizador. Bom, o fotopolimerizador a gente viu que o objetivo dele é endurecer, né, os materiais restauradores, principalmente as resinas compostas, canforoquinona, lembram da aula passada? E aí os cuidados que a gente tem que ter com ele, acredito que o primeiro é não deixar ele cair, né? É um equipamento que a gente manuseia muito do ASB para o TSB, ou seja, do TSB ou ASB para o dentista, dependendo de como é a rotina de atendimento, porque tem profissionais que vão preferir que o auxiliar fotopolimerize e outros profissionais vão querer fotopolimerizar. E aí, nesse tempo, se ficar passando de uma mão para outra, pode deixar cair. Ou na hora de higienizar mesmo, tá? É ter o cuidado. Bom, após cada ciclo de atendimento, atendi um paciente. Eu vou remover o protetor ocular e vou remover a ponta, tá? Para eu poder fazer a higienização adequada. A limpeza e desinfecção do equipamento vai ser feita com lenço de papel umedecido, vai umedecer o papel no desinfetante de superfície, tá? Indicado pelo fabricante. Esses protetores podem ser higienizados com álcool 70 ou lavado com água e sabão neutro. Cuidado, porque o álcool 70 às vezes pode manchar, sabe? Dá tipo umas manchas mais opacas nesses equipamentos a longo prazo. Então, o ideal mesmo seria fazer a lavagem com água e sabão. Não utilizar iodopovidona, glutaraldeído ou produtos colorados, que, como eu tinha dito, o álcool 70, às vezes, dependendo da situação, também pode causar isso. Durante o procedimento, o uso ali do fotopolimerizador, a gente tem que evitar que o terminal da ponta entre em contato com a resina composta. Por que a gente tem que evitar isso? Se ficar a resina composta antes de fotopolimerizar, ela tá molinha, né? E aí ela pode aderir ali no tubo da luz, e aí depois ela vai ficar dura, né? Porque a gente acionou a luz, e aí vai interferir na passagem do feixe de luz. Ah, tá, mas e aí? O que isso interfere? Vai interferir na fotopolimerização, né? A gente não vai estar fazendo com que chegue ali a quantidade de luz necessária que a gente precisa. O que a gente pode fazer é passar o papel filme ou aquele PVC, ou tem alguns plásticos, tá vendo? Algumas embalagens específicas já, que você coloca ali na ponta do fotopolimerizador e aí depois retira depois que terminar o atendimento daquele paciente. Em relação à esterilização, as pontas de fibra óptica podem ser esterilizadas em autoclave, tá? Mas as de polímero não pode. Então, tem que ficar atento em relação a isso. Quando não for esterilizar, né, a higienização vai ser realizada com álcool 70 ou lavado com água e sabão neutro. Aqui, a gente pensando num cenário ideal de isolamento absoluto, o contato mesmo, né, com saliva e tudo mais é muito pequeno. Então, a gente colocando aquele protetor plástico, a gente pode confiar em lavar, né, com água e sabão, pode ficar tranquilos em só lavar. E aí, para ele também, a gente não vai utilizar solvente ou substância que contém acetona na sua composição, porque vai danificar, tá? Se a ponteira tiver alguma danificação, como quebra,
riscos ou resíduos que não são facilmente removidos com material plástico, a gente precisa de encaminhar o equipamento para manutenção. Por que eu coloquei aqui não removidos facilmente? Porque dependendo, se entrou em contato e a resina ficou endurecida ali, fotopolimerizada no condutor, com um material plástico, aquelas espátulas plásticas, às vezes só da gente forçar assim um pouquinho ela vai desprender, tá? Mas se eu tiver que insistir ali, forçar realmente para esse material desprender, aí não adianta, a gente pode considerar como danificado. E aí, às vezes, a gente manda para manutenção, eles dão um polimento ali, aí a gente vai mandar pro técnico, e aí com o polimento, pode ser que ele já consiga resolver e não precise substituir essa ponta. Mas se, por exemplo, a gente deixou cair e ela quebrou, provavelmente vai precisar substituir. Uma outra coisa que pouquíssimas pessoas fazem é fazer o uso periódico do radiômetro. O que é isso? Ele é um equipamento, ó, aqui do lado dá pra gente ver, a gente liga, aciona a luz e encosta aqui, ó, e aí ele vai falar pra gente se aquela frequência da luz tá ideal, tá? Então, por exemplo, se um equipamento funciona, ele precisa que a luz esteja em X, quando a gente aferir, precisa de estar em X, né? Concordam? Se tiver a metade disso, ele não está fazendo um efeito que ele deveria fazer. E o que isso vai ocasionar, principalmente nessa parte de fotopolimerizadores? Às vezes a resina não vai ficar fotopolimerizada devidamente, e aí ela vai desprender com facilidade, vai infiltrar com facilidade, tá? Por isso que a gente precisa de fazer essas aferições. Aí agora a gente entra na cadeira odontológica, os cuidados que a gente precisa ter com ela, né? Que também é essencial para o nosso atendimento, dia a dia clínico. A higienização do estofado. A gente vai limpar com água e sabão neutro e esponja macia ou pano delicado. Por quê? Senão a gente vai arranhar, vai manchar esse estofado. Vai variar, porque a gente tem no mercado vários tipos, né, de estofados. Pode ser couro, pode ser material sintético, e aí vai variar o tipo de limpeza que a gente vai fazer aqui. E as demais partes da cadeira, essas partes aqui posteriores, o descanso de braço, a gente pode usar os desinfetantes e bactericidas indicados pelo fabricante. Se alguma substância química cair nesse estofado, a gente precisa imediatamente remover, tá? E passar um pano úmido. Por quê? Porque, por exemplo, na hora que eu fui colocar o ácido, fazer o ataque ácido no dente do paciente, caiu na cadeira, na beiradinha aqui onde que fica o ombro do paciente. E aí, se eu ficar deixando aquele ácido ali até o final do atendimento, ele vai ficar agindo ali e a chance de estragar o estofado é maior. Então, se caiu, remove, passa um pano úmido, você já pode até remover diretamente com o pano úmido para poder dar continuidade, tá? Coisas que a gente tem que fazer sempre quando terminar o atendimento. Levantar a cadeira para a posição inicial, tá? Então, a gente não vai deixar ela deitada ou muito levantada. Em alguns equipamentos tem o símbolo, ó, tá vendo aqui, ó, determina a posição de volta a zero. Isso daqui foi tirado de um manual, então essa cadeira tinha esse símbolo aqui, que quando eu apertasse ela ia voltar para a posição zero, que é aquela que quando o paciente chega ele senta, tá? Essa aqui é a posição zero. A gente precisa também de revisar a trava da cabeceira, por quê? Em alguns atendimentos, a gente inclina bastante esse encosto aqui, né, para trás, e aí ele precisa de estar ajustado, ou se eu esquecer de prender direitinho aqui, ó, pode ser que quando o paciente encoste a cabeça, ele desloque, tá? Outra coisa que a gente também vai fazer é desligar a chave geral de energia da cadeira. Terminei todos os atendimentos, vou embora para casa, fecha, desliga, né, na verdade, a chave geral, tá? E remover a água do reservatório. Eu acho que eu comentei na aula passada com vocês a questão da água ficar parada aqui, né? Não é o ideal. A água que fica aqui, ela deve ser filtrada
e esse recipiente tem que ser tratado, né, higienizado, bem higienizado, porque o conteúdo que está aqui dentro vai diretamente para a boca do paciente. O refletor. Antes de iniciar os atendimentos, eu vou lá, vou ligar a cadeira, ver se está tudo ok, vejo se o meu refletor está funcionando, tá? Que pode ser que no dia o fusível queimou e aí ele não está ligando. Se a gente faz isso antes de começar a atender, fica mais fácil para a gente. E não deixar ele ligado, tá? Algumas cadeiras, quando a gente aperta aquela posição 0, ela já volta para a posição e já desliga o refletor. Outras a gente tem que desligar o refletor, então não esquecer, tá? Porque às vezes a cadeira está na posição 0, mas quando a gente olha assim, a luz está ligada. Em relação ao sugador, diariamente precisa de fazer a higienização, a limpeza do filtro, tá? Fica uma telinha aqui dentro, né? Vocês já devem conhecer. A gente desprende essa parte da outra aqui, ó. E aí tem uma telinha aqui que ela vai... Como é que eu vou falar com vocês? Vai reter ali, tá? As sujidades maiores, para poder evitar um entupimento. Então, por exemplo, o sugador aspirou um fragmento de restauração. Aí, esse fragmento vai ficar ali na telinha e não vai causar entupimento, tá bem? Outra coisa também, tô vendo aqui que eu coloquei, ó, é verificar se isso aqui tá bem encaixado, tá? Sempre que tirar para poder higienizar, confiram se está bem encaixado, senão vai desprender durante o atendimento, não vai ser nada agradável. Em relação ao sugador ainda, a gente precisa de sempre conferir a válvula de bloqueio, né, que é aquela que quando a gente quer desligar o sugador, perdão, e se tiver essa válvula aqui de corrediça, ó, às vezes vai ser necessário lubrificar, tá? Porque o sugador tem aquele que a gente só encaixa aqui, que tem tipo um botãozinho, né? Que ele vai entrar e vai interromper o fluxo aqui do sugador, ou a gente precisa de tirar aqui. Geralmente o bomba a vácuo é assim, né? E aí precisa de fazer uma lubrificação ali. Aí aqui, ó, mostra pra gente aquela telinha que eu tinha falado com vocês, tá? Aquela que a gente precisa de tirar, que é ela que vai vedar ali a passagem de alguns detritos. A tela tem que estar em boas condições, tá, gente? Igual peneirinha, aquelas peneirinhas que tem em ralo de pia de cozinha, vai indo aquilo ali, já perdeu a função, né? Então, a gente vai sempre higienizar, mas ficar atentos a trocar quando necessário. Em relação à cuspideira, a gente sempre tem que fechar o registro de água, tá? Esse daqui, ó, é por aqui, que é de enroscar. Tem alguns que a gente aperta, ele solta a água, igual aquela torneira automática, e depois ele para. A vantagem dele é que não corre o risco da gente esquecer ligado ou que fique, enquanto, por exemplo, eu estou atendendo lá o paciente, a água fique lavando isso daqui e, dependendo da situação, acaba desperdiçando água. Mas, enfim, precisa de estar fechado, tá? Se for desse modelo. E observar também que se há vazamento ou se não há vazamento. Ainda em relação à cuspideira, a gente vai ter esse ralo aqui, ó, que a gente pode remover. A gente deve remover ele sempre a cada higienização, para higienizar ele também, tá? Costuma ficar detritos aqui, ó, nesse ralo, então a gente vai remover e higienizar também. Bom, chegamos agora à peça de alta rotação, né? Que é o temor também quando dá defeito, pelo custo e pela necessidade que a gente tem dela. A primeira coisa que a gente vai ter que observar é desde a hora que a gente vai colocar a caneta as peças, né, no caso, nos terminais. A gente vai conferir se a conexão do instrumento aqui, ó, no caso da autorrotação, do equipamento, está compatível com o do terminal. Ou seja, quando a gente olha o terminal, tem um lugar lá, ó, da bolinha grande e da bolinha pequena. Eu preciso de encaixar ali primeiro,
tá? Se eu já chegar com esse equipamento enroscando no terminal, não vai dar certo. E ela não vai encaixar e corre o risco de estragar também. Então, sempre conferir isso. A gente dá aquela olhadinha assim, né, de um lado para o outro, e aí faz o encaixe. Vi que está encaixado, ok, beleza. Aí sim a gente vai rosquear e vai prender ela adequadamente, tá? Essa rosquinha aqui, ó, na maioria dos casos, ela tem que ficar até o finalzinho, senão vai vazar água por aqui. Em relação à fixação da broca, a gente precisa de ter cuidado também na hora de colocar e na hora de remover, para a gente não deformar, né, não quebrar, não entortar, ou não perder essa broca, tá? Ou prejudicar também o sistema de fixação da broca. Às vezes a gente pode empenar, né, vamos dizer assim, entortar, e aí vai perder a função. Uma maneira também da gente evitar que as peças de alta rotação sofram, tenham que ir mais para manutenção, né, tenham mais problemas, é a gente usar brocas de boa qualidade, tá? Se a gente usa uma broca de boa qualidade, ela vai interferir diretamente no desenvolvimento desse equipamento. Aí a gente tinha visto lá, ó, que a gente tem o sistema push button, né? Eu tinha comentado com vocês que a gente vai apertar o botão aqui e encaixar a broca, no caso, quando a gente for colocar. E depois a gente solta o botão e vê levemente se aquela broca ali tá bem fixada, tá? Porque tem alguns casos que começa a dar problema no push button e aí parece que ela encaixa até o final, mas quando a gente vai ver ela solta, ela começa a andar aqui, então não dá certo. Tem que... Mas é bem de levinho também, senão você vai danificar o sistema. Para remover, e aqui no caso, né, para colocar, e quando a gente for remover é a mesma coisa, a gente segura a broca, fica segurando o botão, tira a broca, e só depois que eu tirei a broca, eu vou tirar meu dedo do botão. No sistema saca-broca, a gente tem que ter basicamente 2 cuidados. Primeiro, ver qual broca que a gente está usando, tá? Em relação ao saca-broca, a gente precisa de ter atenção a qual dispositivo rotatório que a gente está querendo usar e aderir ali no equipamento. Se a gente estiver usando brocas normais, de tamanho normal, a gente vai usar essa parte aqui, ó, o conjunto do saca-broca, tá? A gente encaixa aqui e aperta com esse dedo aqui para cá e empurra a caneta para cá, ó. E aí a gente vai conseguir fazer com que essa broca esteja fixada ali, tá? E se a gente estiver usando ponta diamantada que é muito fina ou longa, fina, por exemplo, aquela ponta de lápis que usa muito para polimento, ou longa que a gente usa para acesso endodôntico e tudo mais, quando a gente vai usar nesse equipamento, pode ser que a gente danifique, tá? Então, a gente vai colocar numa beiradinha aqui, ó, nesse pontinho prateado, que é uma parte de metal, é como se ele tivesse um furinho. Aí a broca, que é pequenininha, vai encaixar ali e a gente vai fazer o mesmo movimento de apertar para poder colocar essa broca. E aí, quando a gente quiser remover essa broca, a gente vai usar essa parte aqui, ó. Para colocar, eu usei essa ou essa, aqui tá dando para ver melhor, ó, a parte metalizada. Quando eu for remover a broca, eu vou encaixar aquele orifício que tem na parte de trás da cabeça do equipamento, vou colocar ele aqui e vou apertar. Do mesmo jeito, aí a broca vai sair, tá bom? Cuidado para não perder a broca nesse momento. Ou você aperta de uma maneira que ela caia numa mesa clínica, algum lugar na mesa clínica ali que você atendeu, dentro de um recipiente já direto que você vai levar para higienização, ou segure ela, o que não é muito bom porque pode cortar o dedo, tá? E aí, a gente vai também regular a saída de água. Um problema que a gente pode ter é vazamento, tá? Então, aqui nesse modelo, ó, aqui a gente tem a rosca que faz o encaixe no terminal, e aqui a gente tem
a regulagem da água. A gente gira para um lado para o outro aqui e a gente consegue aumentar ou diminuir o fluxo que vai estar na refrigeração da alta rotação, né? E outro cuidado que a gente precisa de ter é observar se o barulho, como eu tinha dito também lá do sugador, não é muito difícil da gente perceber, né? Mas observar se está tendo um barulho aumentado aí, se está pior esse barulho, porque pode ser uma questão de rolamento desgastado das canetas e aí vai ter que fazer uma manutenção. Ou às vezes troca também do rolamento, tá? Ah, eu estava fazendo o procedimento e aí parou de sair água. Lembra lá no começo que eu falei que a gente tem que conhecer e saber? Parou de sair água. Eu vou levar a caneta para o técnico? Não, não vou. Primeira coisa que eu vou ver, o compressor tá ok? Tá ok. Meu reservatório tem água, né? Porque às vezes a água acabou, às vezes eu usei muito ali e a água acabou. Então, se tiver água, ok. E a terceira tentativa que a gente tem é entupimento. Essa agulhinha, ela vem junto, tá? Com os dispositivos, junto com o kit, com as peças retas e os outros dispositivos, e ela serve para poder desentupir, ó. Aqui pequenininho, mas nesse modelo a gente tem um orifício aqui, e nesse modelo é aqui, ó. Então, quando a gente coloca essa agulhinha ali, se for algum detrito, vai desentupir a caneta. Fiz isso, não resolveu, aí sim a gente vai levar para o técnico, tá? Do contrário, a gente consegue resolver dentro do consultório mesmo. O que a gente não pode fazer aqui? Usar lima, tá? Às vezes isso aqui perdeu ou não sabe aonde que tá, não tá fácil de pegar ali na hora. Não pode usar lima, tá? Porque ela pode danificar ali. Para fazer a limpeza dessas peças, a gente vai primeiro desconectar ela do cabinho lá, né, do terminal do nosso equipo, vai remover a broca e os adaptadores, no caso aqui a gente tem um mandril, a gente precisa de removê-lo, ó, um do outro, e fazer a higienização. Como que eu vou fazer essa higienização? Esse fabricante dessa marca aqui, ele fala que não pode fazer submersão do instrumento em banho de desinfecção e nem utilizar cuba ultrassônica. Então, a cuba ultrassônica que a gente viu lá para lavar instrumental, a minha caneta de autorrotação eu não vou usar. E nem vou pegar um recipiente com água e vou fazer a submersão dele ali, tá bom? A lubrificação, ela deve ser feita utilizando o adaptador. Geralmente tem outros adaptadores, né, diferentes ponteiras, dependendo do que eu vou querer, lubrificar. E o processo de fabricação, ele deve ser antes ou depois da autoclavagem, né, de levar para autoclave, ou de acordo com a orientação do fabricante. Tem alguns que vão pedir para lubrificar antes, outros só depois, e outros nos dois momentos, tá? Independente disso, seguindo lá, vou fazer a lubrificação e vou tirar o excesso do óleo com um papel absorvente. Geralmente a gente já até segura assim a peça com um papel, que aí na hora que a gente vai lubrificando já vai saindo parte do excesso ali. Então aqui o passo a passo, ó. A gente vai colocar o spray na posição vertical e a peça, né, no caso que é a alta rotação, na posição horizontal, tá? Vai adaptar, acoplar aqui essa ponta no equipamento e vai fazer a injeção de óleo por mais ou menos 1 ou 2 segundos. Então, eu aperto ali o botãozinho de 1 a 2 segundos. Isso é a lubrificação. Como é que eu vou remover esse excesso de óleo? Ou eu deixo a caneta em posição vertical. Quando eu falo caneta, gente, aqui é peças também, tá? De mão, inclusive. Mas a caneta é a que geralmente a gente usa mais. Mas, enfim, ou eu vou adaptar ela lá no terminal do meu equipo e vou fazer o acionamento para poder remover esse óleo. Se eu for fazer isso, eu tenho que fazer na cuspideira, tá? Eu posiciono lá a caneta perto da cuspideira. Ou então eu vou fazer a remoção através do posicionamento vertical da peça. O que é isso? Eu vou deixar a peça lá em pé, eu arranjo uma maneira dela ficar em pezinha, né, na vertical, alguns minutos até escorrer o excesso do óleo.
Em relação à esterilização, as instruções vão variar, como eu tinha dito, também de outros equipamentos, não só em relação ao fabricante, mas entre os modelos também, tá? Mas a maioria fala que pode levar para esterilização desde que seja em autoclave. E a maioria contraindica o uso de estufa, né? Na verdade, a estufa nem tem sido usada mais. A gente vai embalar essa caneta, né? Isso tudo a gente já fez a limpeza dela, a gente pode... Eu esqueci de falar lá com vocês, mas a gente pode limpar com álcool 70, pode fazer a lavagem mesmo com escovinha e sabão, tá? Sequei, lubrifiquei, tirei o excesso do óleo e aí, depois que ela tiver tudo certinho, eu vou empacotar e vou levar na autoclave, tá bom? Até o fabricante aqui, ó, recomenda até 135 graus Celsius. Aqui, no caso, ela tá embalada com o grau cirúrgico. Se a caneta tiver esse dispositivo aqui de luz, ó, quando a gente tirar ela da autoclave, a gente precisa de limpar aqui, pode ser com cotonete ou algodãozinho, tá? Porque se ficar óleo aqui, vai prejudicar. E quando a gente for usar essa caneta, que a gente for tirar da embalagem e colocar lá no adaptador, antes da gente usar no paciente, a gente tem que fazer o acionamento dela, tá? Porque ainda assim pode ter excesso de óleo, senão vai para a boca do paciente. Aí a gente fechou aqui a parte, né, das manutenções. Vai abranger muito essa questão, vai ter muitas variações e vai depender mesmo do ambiente de trabalho de vocês, tá?